Por que a mulher demora muito mais para ter orgasmo? Por que que a mulher... Que eu conto ou você conta? Vamos voltar aqui na vulva aqui do nosso amigo Murilo, né? Vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre desejo, excitação e resposta sexual, no caso, né? O desejo sexual, geralmente, ele é expansivo? Responsivo? Sim, o desejo sexual, ele pode ser responsivo e ele pode ser espontâneo, né? Responsivo é aquele que responde. Eu tô lá quietinha e de repente eu começo a receber um estímulo. Eu nem estava pensando em sexo, mas eu comecei a receber um estímulo e aí eu respondi aquele me fugiu agora. Eu respondi aquele... Não, mas agora me fugiu. Eu respondo, né, aquele estímulo, né? Certo. E se a pessoa tem desejo, ela deve evitar, assim, situações sexuais, doutora? Se ela não tem desejo... Se ela não tem desejo, ela deve evitar? Se ela não tem desejo, né? Então, muitas pessoas acreditam, né? Os homens acreditam que para eles entrar numa relação, eles têm que ter o desejo primeiro, né? E às vezes eles estão lá parados, estão ali, e o desejo ele pode vir depois que começa a relação sexual. Então, esse desejo ele vai aumentando conforme a estimulação. Conforme você vai recebendo a estimulação, você vai se envolvendo ali naquela relação, o desejo ele vai aparecendo. Por que a mulher demora muito mais para ter orgasmo? Por que que a mulher... Que eu conto ou você conta? Porque ela é mal estimulada, né? Ela não é estimulada adequadamente, né? Então, vamos... No caso, é por não conhecer o corpo, no caso, a própria mulher... Pela mulher não conhecer o próprio corpo... E o homem também. E pelo homem também não conhecer o corpo, né? As partes ali, as regiões erógenas da mulher, né? A mulher, ela tem em torno de 8.000 terminações nervosas aqui na região da vulva, aqui no clitóris, né? Enquanto o homem só tem 4.000. Então, quem tem a chance de ter mais desejo e sentir mais prazer? A mulher, né? Só que a mulher... ela não foi ensinada a explorar o próprio corpo devido à educação que a mulher recebeu e ao longo do tempo, né, por ser cultural, a mulher ela não aprendeu a explorar como o homem. O homem lá, desde a adolescência, ele aprende a explorar, ele aprende a se masturbar, né, tem essa auto-eretização, né, ele mesmo ali, ele conhece seu pênis, ele conhece a forma como é, o que dar prazer para ele. Ele sabe pegar do jeitinho certo. A mulher não. E até mesmo se a gente for pensar, o órgão masculino, ele é externo, ele é muito mais fácil. Enquanto que o órgão feminino, a mulher ela precisa colocar um espelho ali para se ver, para enxergar o órgão dela. Então, é muito mais difícil. Por isso que ela não conhece. Mas, assim, essa educação atrapalhou muito, né? Então, a mulher não era permitido explorar o próprio corpo. Até porque se uma mulher tinha muito conhecimento, ela era comparada ao quê? A uma mulher promíscua. Né? Então a mulher ela não podia nem mostrar o conhecimento dela, né? Ao longo do tempo, e isso vem mudando, né? Ainda bem que isso vem mudando, mas o que acontece hoje quando a mulher ela tem mais dificuldade, falam assim, a mulher tem mais dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Ela tem porque ela não é estimulada adequadamente. Dá um vibrador para essa mulher. Dá um sugador para ver em quantos minutos essa mulher ela vai chegar ao orgasmo, né? É porque não sabem, o homem não sabe estimular a mulher adequadamente. Vamos voltar aqui na vulva aqui do nosso amigo Murilo, né? Vamos voltar aqui na vulva do Murilo. Aonde que a mulher tem mais tem mais desejo, onde que ela sente mais prazer? No clitóris.
né? Aqui no canal aqui, essa mulher não sente nada no final. Então, é muito mais fácil ela ter um orgasmo aqui quando ela encosta ou em uma posição que ela tem atrito aqui nesta região do clitóris, do que quando ela está em uma posição que ela não tem contato com o clitóris, onde ela recebe só aqui a penetração, né? E muitos homens acreditam que a penetração vigorosa que é prazeroso para a mulher. Então, é por isso que essa mulher tem mais dificuldade de ter o orgasmo vaginal, né? Então, é muito mais fácil para a mulher quando ela recebe estímulos, né? Quando ela é tocada aqui na região do clitóris e da própria vulva dela. E o homem só sente prazer quando ele tem a penetração vigorosa, né? No caso. Por quê? Porque ele aprendeu, né? Então, ele, desde a adolescência dele, ele treina o cérebro dele daquele jeito, né? Pegar daquela forma. E se a gente for entender, ó, se você tem uma ejaculação, um orgasmo, recebe um estímulo, se masturbando é de um jeito, em uma relação é outra, né? Então, tudo isso muda, esse estímulo ele é mudado ali. Então, o homem, quando ele aprende ali a pegar no pênis dele, daquele jeito que ele sabe, para chegar ao orgasmo, quando ele vai para uma relação, ele tenta aproximar daquilo que ele treinou a vida inteira, né? Ter uma relação vigorosa, ter uma penetração vigorosa. Só que essa mulher não sente nada com isso, a não ser quando ela tem um contato, né? Quando encosta ali, quando ela tem essa aderência ali com o corpo, essa fricção aqui com o corpo. Sim, aí dependendo da posição, né? Ela vai sentir mais prazer. Doutora, se a mulher usar muito vibrador, no caso, ela pode perder a sensibilidade? Isso é um mito e uma verdade. O que acontece quando a mulher ela utiliza muito vibradores? As pessoas às vezes ficam perguntando, o vibrador vicia? Não, o vibrador ele não vicia. Mas quando a mulher ela passa a usar, por exemplo, o sugador, né? Que é um estímulo mais forte. Então, ela começa a treinar o cérebro dela e ela aprende daquela forma. Quando ela vai para uma relação e fica muito distante do estímulo que ela recebe do sugador. Então, é por isso que é sempre importante a mulher, ela flexibilizar, né? Não ficar só no sugador. Então, ela estimular ali a vulva dela, ela fazer a masturbação com o dedo, às vezes com o sugador, com o vibrador, e nunca ficar apenas num estímulo só, porque aí isso sim pode dessensibilizar, tá? Mas o sugador, ele não vicia, né? Ele não vicia? Não tem, né, esse poder de viciar. O que acontece é que ele vai desensibilizar, dependendo se essa mulher usar sempre o mesmo sugador ou o mesmo vibrador, ela vai acostumar com aquele estímulo. E aí, quando ela vai para um sexo oral ou ela vai para uma relação em parceria, vai diminuir. Não é o mesmo estímulo, vai né? Ter a mesma sensibilidade. Não, vai ter a mesma sensação. Às vezes, esse homem que se masturba demais, que tem o hábito de se masturbar demais, quando ele chega no sexo com a parceria, ele tem dificuldade de sentir aquele mesmo estímulo. Ele sente falta daquele estímulo, né? Porque a mulher também não vai conseguir representar ali com a mesma rapidez, com a mesma intensidade que a mão dele. O que mais me chamou a atenção nessa conversa não foi nem a parte técnica, foi perceber como muita gente entra no relacionamento acreditando em ideias que aprendeu durante a vida, mas que nunca parou para questionar. Por exemplo, muitos homens crescem ouvindo que precisa estar pronto o tempo todo, que o desejo e a ereção tem que acontecer imediatamente. Se isso não acontece, já pensa que já está com algum problema. Ao mesmo tempo, muitas mulheres cresceram sem conhecer o próprio corpo, sem conversar sobre sexualidade e muitas vezes sentindo vergonha de fazer perguntas.
O resultado é que duas pessoas entram numa relação carregando expectativas, medos e inseguranças. Um tentando corresponder a um padrão impossível e o outro sem conseguir comunicar o que realmente sente ou precisa. Outro ponto importante é que o sexo não deveria ser tratado como uma prova de desempenho. Não é uma competição para ver quem faz mais, quem dura mais ou quem impressiona mais. É uma experiência de conexão, comunicação e respeito mútuo. Quando tudo vira desempenho, aumenta a ansiedade. E a ansiedade costuma atrapalhar justamente aquilo que a pessoa queria que acontecesse naturalmente. Também achei interessante a ideia de que desejo nem sempre aparece antes. Para algumas pessoas, principalmente conforme a idade ou desempenho do contexto. Ele pode surgir durante o carinho, a conversa, o beijo e a intimidade. Isso ajuda a quebrar a falsa ideia de que, se o desejo não apareceu imediatamente, significa que o relacionamento acabou ou que existe algum problema sério. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que cada pessoa é diferente. Não existe uma regra que explique todos os homens e todas as mulheres. Existem diferenças individuais, emocionais, hormonais, culturais e até de saúde que influencia a forma que cada um vive a sua sexualidade. No fim das contas, talvez a maior lição dessa conversa seja esta: conhecer o próprio corpo, conversar abertamente com o parceiro, abandonar alguns mitos pode melhorar muito mais a qualidade da vida sexual do que tentar seguir padrões criados pela internet ou pela pressão social. Informação de qualidade reduz vergonha, reduz culpa e ajuda as pessoas a viverem seus relacionamentos de forma muito mais saudável.